Eu disse agora há pouquinho, um vídeo ou dois para trás, que um termo pelo qual a teoria de Frege é conhecida contemporaneamente é como a teoria da referência indireta, né? Porque entre o nome e a referência sempre existe um sentido. Agora, outro termo pelo qual a teoria de Frege é conhecida, pelo menos nesse contexto, na discussão de nomes próprios, na teoria da semântica, é o termo descritivismo. Por quê? Descritivismo, tá certo? Bom, como eu disse, Frege nunca é muito explícito sobre o que é o sentido do nome próprio. Ele fala de forma de apresentação, etc., mas isso é mais metafórico do que qualquer coisa, né? Não é uma teoria substancial. Mas tem alguns exemplos que Frege dá, principalmente aqui no sentido da referência. Se você tiver o texto aí, olha a primeira nota de pé de página, que ocorre na página 63. A primeira nota de pé de página, ele está usando o exemplo do nome Aristóteles. E está dizendo, olha, sob o nome Aristóteles pode ter para o sentido de o discípulo de Platão e mestre de Alexandre Magno, tá certo? Ele está dando o exemplo de dois sentidos diferentes que alguém pode associar ao nome Aristóteles. O discípulo de Platão, supondo que só teve um discípulo importante, etc., de Platão, e o professor de Alexandre Magno, supondo que só teve um professor de Alexandre Magno, tá certo? Mas o que é isso? O discípulo de Platão e o professor de Alexandre Magno. O que é isso? Isso, do ponto de vista, nós vimos aí atrás, isso são duas descrições definidas. São duas descrições definidas. Começa com o artigo definido, o esquemão geral de uma descrição definida é artigo definido, seguido de uma expressão que indica uma propriedade ou um conjunto de propriedades. Tá? Então, o exemplo que ele está dando do sentido do nome Aristóteles, ou de dois sentidos possíveis para o nome Aristóteles, são sentidos descritivos, ou são sentidos de descrições definidas. Tá certo? Isso levou a maioria das pessoas que leem Frege e os teóricos contemporâneos a dizer que, para Frege, então, o sentido de nomes, de qualquer nome, é o sentido de uma descrição definida. Tá? Então, essa forma de apresentação, isso que ele diz que é uma forma de apresentação da referência, um modo de apresentação da referência, uma perspectiva para a referência, na verdade, de acordo com essa interpretação, é uma espécie de descrição da referência que o falante tem na cabeça. Quer dizer, quando eu escuto um nome, se eu entender o sentido do nome, eu estou entendendo um conteúdo descritivo da referência, é isso que eu entendo. Aí eu vou no mundo buscar qual é o objeto que corresponde àquele conteúdo descritivo. Tá? Então, se eu entendo o maior discípulo de Platão, ou o discípulo mais importante de Platão, se é isso que eu entendo através do nome Aristóteles, aí então eu vou no mundo fazer uma pesquisa para saber qual foi o discípulo mais importante de Platão, para descobrir então qual é a referência. Frege nunca diz isso explicitamente, ele nunca diz que o sentido de um nome próprio é o sentido de uma descrição, ou o sentido de um nome próprio é um conteúdo descritivo, ele nunca diz isso explicitamente, mas os exemplos que ele usou sugerem isso fortemente. E é assim que a maioria das pessoas entendeu Frege. É assim que, por exemplo, Kripke e os teóricos contemporâneos entenderam Frege. Por isso, a teoria de Frege sobre o sentido e referência não apenas é chamada de teoria da referência indireta, por causa do sentido, o sentido é sempre o intermediário entre nome e referência, mas também uma teoria chamada descritivista da referência. Descritivista porque entre o nome e a referência existe um conteúdo descritivo, e é isso que o falante entende por um nome. Né? Esse é o sentido de um nome. O sentido de um nome é sempre um sentido ou um conteúdo descritivo. É uma espécie de descrição que você entende por um nome. Tá certo? É assim que a maioria dos teóricos entendeu Frege, embora ele nunca tenha dito isso explicitamente. Tá? Então, quando você for ler a literatura
de críptica, literatura contemporânea, você vai ver atribuído a Frege essas duas teses, né? Descritivismo e teoria da referência indireta. Por oposição à teoria do próprio Kripke, para ele o nome, como o nome vai se ligar diretamente à sua referência, não tem descrição nenhuma no meio do caminho. Tá? Ou se houver alguma descrição, esse é Kripke, hein? Se houver alguma descrição que te ajude a ligar o nome ao referente, essa descrição não é essencial, ela é um mero auxiliar. Assim como a bula de remédio, você não engole a bula junto com o remédio, a bula é o quê? É um mero auxiliar, simplesmente um instrumento para te ajudar a tirar o máximo efeito farmacológico do remédio. Né? A bula está dizendo, tome tal e tal e tal, tal. Mas você não engole a bula junto com o remédio para ele fazer efeito. Da mesma maneira, assim vai ser a visão de Kripke, a descrição que pode eventualmente vir associada a um nome é um mero auxiliar para te ajudar a procurar uma certa referência no mundo, mas essa descrição é um recurso descartável, você joga ela fora. Uma vez que você ligou o nome ao objeto, você joga a descrição fora, assim como a bula do remédio, tá certo? Isso é um outro detalhe importante, né? Então, a respeito da noção de sentido de nomes em Frege. É uma noção, vamos adotar esse mainstream, né, da interpretação de Frege e vamos acompanhar isso, que é uma noção descritiva de sentido. Então, nomes próprios expressam um sentido, que é um sentido descritivo, é uma espécie de descrição de uma referência que pode existir ou não. Tá? Porque tem descrições que são descrições de algo que não existe. Tem descrições que são descrições de coisas que existem. Tá? Vamos adotar então essa visão, pelo menos provisoriamente. Tá certo? Outra coisa importante a respeito da doutrina de sentido e referência de Frege só um detalhe, para quem está lendo, eu espero que todo mundo esteja lendo o ensaio de Frege, mas vai mais ou menos até a metade do ensaio aquilo que nos interessa, porque a segunda metade do ensaio, Frege está considerando o sentido e a referência de sentenças dentro das chamadas cláusulas subordinadas, né? Uma sentença subordinada. Novamente, um bom curso de português mataria isso aí, a gente não precisaria estar discutindo isso. Mas sentenças subordinadas são aquelas sentenças que ocorrem dentro de outras sentenças, né? Então, João acredita que o Palmeiras é o melhor time do mundo. Então, o Palmeiras é o melhor time do mundo ocorre dentro de uma outra sentença, né? Como uma parte. Então, é uma sentença subordinada. Em geral, elas vêm depois da partícula que, tá certo? Em geral, algumas situações não. Então, ele está discutindo o que é que vira o sentido e a referência de uma sentença quando ela é uma sentença subordinada, tá? Que é uma discussão extremamente interessante. Frege ali ele mostra um brilho extraordinário, a capacidade de ver o que está acontecendo, de propor coisas novas, de se adequar a fenômenos linguísticos e fenômenos epistêmicos também, é extremamente interessante, mas aquilo lá entra num grau de detalhamento e um grau de sofisticação da semântica freguiana que nós não precisamos agora. Se alguém tiver interesse sobre aquela parte, a segunda metade sobre o sentido da referência, eu terei prazer em discutir com vocês, mas a gente não precisa agora. Nós precisamos apenas do instrumental básico que está na primeira metade do ensaio, vai até mais ou menos a parte que Frege fala do sentido e referência de sentenças. Isso é uma coisa curiosa, que até agora, até uma certa parte, até um certo momento, Frege discutiu o sentido e referência de nomes nessa concepção mais liberal, né? Na concepção em que descrições definidas são nomes também, e chegou à conclusão que a referência é um objeto no mundo e o sentido é uma forma de apresentação que nós estamos assumindo, é uma espécie de descrição da referência. Tá? Só que Frege ele quer estender isso, esse esquema do sentido da referência, ele quer estender isso para outros tipos de expressão que não são nomes. Então, se você considerar uma sentença, a sentença é composta de nome, tira o nome da sentença, o que sobra, em geral, é um predicado ou uma expressão incompleta. Né? Por exemplo, Pedro ama Maria, tira Pedro, o que sobra é o predicado ama Maria. Então, Frege acredita que esses predicados, ou a sentença, quando você tira o nome, isso também tem um sentido
e uma referência. Tá? Para isso ele não argumenta tanto nesse ensaio, ele argumenta em outros ensaios, mas de acordo com ele, a referência dessa parte incompleta da sentença, ou do que sobra, ou de um predicado, a referência de um predicado é um conceito, ou então uma relação, entendida naqueles sentidos. Conceito e relação são universais, tá certo? Mas são coisas que de alguma forma são verdadeiras ou falsas de objetos. Tá? Então, o conceito, que é a referência de um predicado ou de uma expressão conceitual, a referência a um conceito, a referência dessa expressão conceitual se liga com a referência de um nome, tá? Para produzir, para dar algo que é verdadeiro ou falso. Então, Pedro se refere à pessoa Pedro, ama Maria se refere ao conceito de amar Maria, e o conceito de amar Maria é verdadeiro ou falso de Pedro. Né? Se Pedro de fato ama Maria, então é verdadeiro. O conceito de amar Maria é verdadeiro de Pedro. Se Pedro não ama Maria, o conceito de amar Maria é falso de Pedro. Então, um predicado também tem uma referência e expressa um sentido também. Qual é o sentido? Seria uma forma de apresentação do predicado. É aquilo que o falante entende quando ele entende um predicado. Tá? Ele pode entender o predicado sem saber qual é exatamente a referência, sem saber qual é exatamente o conceito, porque para saber qual é o conceito, ele teria que saber de todos os indivíduos existentes, tá certo? Se o conceito é verdadeiro ou falso daqueles indivíduos. Isso a gente nem sempre sabe, tá? Não dá para saber de todo mundo, todas as pessoas no mundo, é difícil, se ela ama ou não Maria. A gente entende o predicado amar Maria, a gente entende, portanto a gente entende o sentido associado a esse predicado, mas o conceito propriamente pode ser mais difícil de compreender, porque compreender o conceito exige saber de cada indivíduo se o conceito se aplica ou não àquele indivíduo, tá certo? Então, Frege estende para predicados, e uma coisa muito curiosa é que ele também estende a noção de sentido e referência para sentenças completas. Né? Então, para Frege, uma sentença completa também tem um sentido, que é uma combinação dos sentidos das partes da sentença. Esse sentido completo da sentença é o que ele chama de pensamento ou proposição. Tá? E a referência da sentença, aí é uma coisa mais curiosa ainda, para Frege acha que a sentença tem uma referência, da mesma forma que um nome tem uma referência, a sentença também tem uma referência, só que ocorre e aí é muito curioso, quer dizer, intuitivamente, a primeira coisa que vem à sua mente, se a sentença tem que ter uma referência, a primeira coisa que vem à sua mente é que essa referência seja um fato do mundo, seja uma combinação de objetos, de propriedades, etc. Mas para Frege não é um fato no mundo. A referência de uma sentença vai ser o valor de verdade que essa sentença tem. Ou seja, valor de verdade, para Frege existem dois valores de verdade. Existe o verdadeiro e existe o falso. Tá certo? Então, uma sentença verdadeira, ela expressa um sentido, que é o pensamento, e ela se refere ao valor verdadeiro. E uma sentença falsa, ela expressa um pensamento e se refere ao valor de verdade falso. É muito polêmica essa visão, muito polêmica, mas Frege tem um argumento muito bacaninha lá no meio sobre o sentido da referência para tentar te convencer disso. Aí, uns vídeos aí para diante, eu volto a esse argumento de Frege. Mas vamos pegar dois exemplos. 2 mais 2 igual a 4 é verdadeira. Ela expressa um pensamento. Qual é o pensamento? Isso que você entendeu, 2 mais 2 igual a 4. E ela se refere ao verdadeiro. E a neve é branca, expressa um outro pensamento, tem um outro sentido, o sentido que você entendeu, a neve é branca, e tem a mesma referência, se refere ao verdadeiro. 2 mais 2 igual a 7, expressa um pensamento, que você entendeu, e se refere ao falso. E a neve é cor-de-rosa, expressa um outro pensamento, que você entendeu, e também se refere ao falso. Então, a neve é branca e 2 mais 2 igual a 4, se referem ao mesmo objeto com diferentes sentidos. Então, isso é parecido com a estrela da manhã e a estrela da tarde. Mesma referência com diferentes sentidos. Essa é a parte mais polêmica da semântica de Frege
e algum vídeo aí para frente eu vou falar com vocês a respeito do argumento que Frege tem para essa tese sobre as sentenças.